Olá a todos, hoje vamos falar de um clássico do Hitchcock que se intitula I Confess, Eu Confesso. É um filme dos anos 40, a história é hiper conhecida, é a história de um assassinato, estamos num filme do Hitchcock, né? E logo nos primeiros minutos está colocado o problema do filme. Há um assassinato, da casa onde a pessoa foi morta sai um homem vestido de padre, com batina, isso acontece no Quebec, não é? O homem deita a batina fora, atrás vêm duas miúdas que vêm sair o suposto padre, depois vê-se que esse suposto padre era um sacristão de uma igreja em que o pároco era o padre Logan. Ao chegar à igreja, na igreja era noite, o padre Logan da janela vê que ele está lá na igreja, vai ter com ele diz que se quer confessar, acusa-se do crime de assassinato, né? E os dois vão para a cama. E no dia seguinte acontecem, então, mais ou menos a tese do filme, ou a história do filme é: o padre sabe quem é o assassino, sabe-o por confissão, portanto não pode dizer quem é, e no decorrer da história, ele próprio, o padre Logan, vai ser acusado de ser o assassino, até porque algum episódio da sua vida passada poderia dar motivo para que assim fosse. E ele não pode dizer nada. Então, o filme é hipertenso, mas eu chamava a atenção para dois momentos do filme que falam do alcance do segredo sacramental, do sigilo sacramental e das consequências que pode ter, né? O sigilo sacramental significa que a pessoa, o sacerdote, porque está em nome de Cristo e por ser Cristo ou por verem nele Cristo é que revelam o pecado, não está em condições de usar aquilo que lhe foi dito em nenhuma circunstância. E há dois episódios que só entendendo bem toda a doutrina do sigilo sacramental se conseguem entender plenamente. Um deles tem a ver com o dia seguinte ao assassinato, em que está o padre Logan com outros dois sacerdotes à mesa, estão numa comunidade a falar de coisas banais, e entra o sacristão e a sua esposa, né? A esposa está a servir à mesa e o sacristão de repente diz: hoje é quarta-feira e eu tenho que ir à casa do advogado de Villette, que era o que foi morto, o assassinado, né? Porque trabalho lá no jardim. E o assassino sai, né, para trabalhar na casa, para fazer de conta que vai trabalhar na casa, mas de facto dirige-se para a casa do assassinado, onde já está a polícia, etc., que entretanto descobriu o corpo, e de repente o padre Logan levanta-se e vai também a essa casa. O que é que acontece? Precisamente porque o advogado estava a fazer chantagem com uma rapariga que ele tinha conhecido em tempos atrás, não é? E queria-lhes extorquir dinheiro, o padre Logan sente-se no compromisso de a ajudar e tinha combinado com ele, isso sabe-se no decorrer da história, tinha combinado com ele falar nessa quarta-feira de manhã. Então, claro, o padre Logan sabia que o advogado estava morto, né? E poderia nem sequer ser movido, porque só ele sabia que havia essa combinação. Mas, precisamente porque não pode usar do segredo da confissão para nada, ele levanta-se e dirige-se à casa do advogado Villette, ou Villot, o assassinado, para, supostamente, depois ter a conversa com ele, que não pode ficar em casa com base numa informação que tinha recebido pelo segredo da confissão. E claro, ao ir lá, encontra-se com a polícia, que quer depois falar com ele, e cara, fica tudo embrulhado, né? Mas ele não pode deixar de o fazer. E o outro episódio muito significativo é já no tribunal,
quando as coisas entretanto vão se desenrolando e o padre Logan é acusado, chamam a testemunhar o sacristão, né? E o sacristão, por acaso uma coisa assim, entre parênteses, que eu não gosto muito, o sacristão tem uma origem alemã. Eu lembro-me de um rapaz alemão que estava cá a fazer Erasmus, que dizia que às vezes não via filmes americanos porque os maus eram sempre os alemães. E tinha uma certa razão, pelo menos em alguma época foi assim. Mas enfim, já digo, na altura do tribunal, o sacristão diz uma mentira, diz que nessa noite do assassinato tinha-se dirigido à igreja porque tinha visto o padre Logan perturbado e afligido, quando foi o sacerdote que tinha descido para se encontrar com ele. E, na resposta às acusações, o padre Logan não desdiz o sacristão, apenas diz que não tinha dito aquilo que ele tinha acabado de dizer, mas não explica que foi ele que desceu lá abaixo porque o viu aflito. E, em rigor, poderia tê-lo feito, porque não afeta o segredo sacramental. Se dissesse que o tinha ido confessar ou que o outro lhe tinha pedido para confessar, aí já se aproximava um pouco mais e, sobretudo, poderia dar a entender a todo o júri, não é? O jurado e o juiz, etc., que havia algo esquisito no sacristão e que pudesse levar a suspeitar do seu crime. Porque o sigilo sacramental pode-se quebrar por uma violação direta, isto é, a pessoa dizer quem fez o pecado e qual o pecado, ou por uma violação indireta, isto é, por indícios na forma de falar ou de não falar, ou por gestos, dar a entender que há ali qualquer coisa que nós sabemos e que não vamos dizer, não é? Portanto, o padre Logan não diz nada, não é? Aceita essa acusação e depois eu não vou contar o final do filme, embora toda a gente conhece, é um filme do Hitchcock que não pode acabar mal, como é entendido. Pronto, este filme, que eu já passei várias vezes em cinefóruns, suscita sempre um enorme interesse e uma enorme discussão em torno da confissão sacramental, do próprio sacramento, das razões pelas quais existe o sigilo sacramental, como dizia antes, a pessoa está ali e contam-lhe as coisas não por ser este ou aquele sacerdote, mas por ser Cristo, ou por verem nele Cristo, que é quem tem o poder de os perdoar. Por isso o sacerdote não se sente na autorização, e a Igreja declara que é assim, de usar esse tipo de informação para qualquer outra coisa que não seja o perdão do próprio pecado ou os conselhos sobre esse comportamento. Suscita sempre, dizia, um grande debate sobre tudo isso. É um filme interessantíssimo, um filme que é curioso porque, sendo um filme de espionagem, podíamos dizer assim, é dos mais interessantes do ponto de vista catequético sobre a confissão, né? A confissão fica muito bem apresentada, né, como aquilo que é um sacramento da misericórdia de Deus e um lugar, uma espécie de santuário da consciência, onde Deus pode atuar. Proponho que revejam o filme.